A Eurocopa 2024 tá chegando e ao contrário da última, que teve aí público reduzido nos estádios ainda por causa da Covid, nesse ano a gente tem uma expectativa de ver os estádios cheios, né, lotados para essa grande competição. Então hoje a gente vai conhecer com mais detalhes aí as 10 sedes, né, do torneio que vai ser lá na Alemanha. E a gente começa indo pro sudoeste alemão, perto da divisa lá com a França, né, para a cidade de Stuttgart. E aliás, isso aí é uma outra diferença, né, a Euro 2020 foi jogada em 11 sedes diferentes e 11 países diferentes. E essa aqui vai ser jogada toda na Alemanha, em 10 estádios diferentes, um deles lá em Stuttgart, a MHP Arena. Esse estádio aí, pouco tempo atrás, você provavelmente conhecia como Mercedes-Benz Arena. Mas agora o nome mudou porque o patrocinador mudou, só que continuamos no tema dos carros, né? Porque saiu a Mercedes e entrou essa empresa aí que é uma subsidiária da Porsche. Mas uma curiosidade, a UEFA não usa oficialmente nomes de estádios que tenham marcas aí, né? Então, por exemplo, esse estádio do Stuttgart atualmente se chama MHP Arena, mas pela UEFA será chamada apenas de Stuttgart Arena. O que também vai acontecer com praticamente todos os outros estádios dessa lista, tá? Bom, como eu falei, o estádio pertence ao Stuttgart, né? E é um dos com maior capacidade do evento, com 51 mil lugares. E tem uma história bem interessante, porque esse estádio aí foi palco da única final europeia que o Stuttgart disputou. Em 1989, o Stuttgart recebeu o Napoli de craques como Careca e Maradona para protagonizar o jogo de volta do que era ali a Copa da UEFA, né? Acabou 3-3 e como o Napoli tinha vencido na ida, eles foram campeões. Time alemão jogando final europeia em casa, às vezes dá ruim, né? Além disso, esse estádio aí tem quase 100 anos de história, então obviamente já recebeu várias modernizações ao longo do tempo, e inclusive recebeu os jogos da Copa do Mundo de 2006. A Copa de 2006 também foi na Alemanha, então vocês vão ver que vários desses estádios da Euro 2024 são os mesmos daquela Copa do Mundo, tá? E nessa Eurocopa agora, o estádio do Stuttgart então vai receber alguns jogos da fase de grupos e também um das oitavas de final. E pro próximo estádio da nossa lista, a gente tem que descer um pouquinho ali de Stuttgart, né, pra chegar na cidade de Munique e falar de um dos grandes templos do futebol alemão, que é atualmente a Allianz Arena. A casa do Bayern de Munique, que conta com uma capacidade de 66 mil torcedores. E assim, capacidade de estádio é algo que varia, beleza? Varia de acordo com a fonte também, e especialmente para partidas de competições grandes da UEFA e da FIFA, geralmente a capacidade cai. Então eu falei aqui, né, pô, a capacidade é de 66 mil pessoas, beleza, isso pra Eurocopa, porque os torcedores do Bayern sabem muito bem que o estádio geralmente tá lotado ali com 75 mil pessoas, né, bem mais do que essa capacidade que a UEFA vai permitir na Eurocopa. E ele é considerado um estádio referência no mundo todo desde a sua inauguração em 2005, com uma estrutura impressionante e um design inovador e moderno. Eu pessoalmente acho lindão, né, quando ele muda aquelas cores por fora ali e tal. E eu também gosto como ele não tá no meio de uma cidade com um monte de coisa por perto, não tá, ele tá soberano ali. Tem uma área grande ali pros torcedores chegarem com tranquilidade e tal, né? E esse estádio tem aquela história, né? Originalmente ele era dividido ali entre o Bayern de Munique e o 1860 Munique, outro time da cidade. Porém depois o Bayern comprou a parte do 1860 e o 1860 também foi rebaixado pra terceira divisão. Aí o estádio passou a ser exclusivamente do Bayern de Munique, né? E lembra que eu falei de time alemão perdendo final europeia em casa? Pois é, essa aí foi a casa da final da Champions de 2012. Quando o Bayern de Munique era favoritaço, mas perdeu para um Drogba inspirado que levou o Chelsea à glória, né? E tem mais, vai ser palco da primeira final da Champions League, naquele formatinho novo, aquele formato agora que ao invés da fase de grupos tem uma fase de liga, né? Na temporada 2024-25, a final vai ser lá. A Allianz Arena também recebeu jogos da Copa do Mundo de 2006, como a semifinal entre Portugal e França, recebeu um jogo das quartas da Euro 2020 e agora para a Eurocopa 2024, que obviamente é o foco desse vídeo, vai receber uma porrada de jogos, inclusive a estreia da competição, exatamente, a abertura entre Alemanha e Escócia no dia 14 de junho. Então aquela festança toda linda assim que tem geralmente em abertura de torneios, né, vai ser lá. Aí depois 3 jogos da fase de grupos, um de oitavas e a semifinal entre a Alemanha e a Geórgia do Kvaratskhelia. Pelo menos nos meus sonhos, né? Obviamente não vai acontecer, mas eu vou tentar mentalizar aí a Geórgia chegando longe. E ó, como os outros estádios ali, tá? A Allianz Arena vai ser chamada aí pela UEFA como de Munich Football Arena. Tranquilo? Ou pra nós brasileiros, né? Simplesmente o Estádio do Baião. Agora a gente vai pra uns 400 quilômetros de Munique pra cidade de Leipzig, que eu já tive a felicidade de visitar, né? E aprendi que a pronúncia correta é Leipzig, ou algo assim, né?
Não falo alemão, gente, desculpa, me perdoa. E lá tem a Red Bull Arena, que obviamente é onde manda os jogos aí o time do RB Leipzig. E apesar da capacidade de apenas 40 mil, segundo a UEFA, né, sendo o menor estádio dessa Eurocopa, ele que já foi chamado ali de Zentralstadion, era o maior da antiga Alemanha Oriental. E como muitos dos estádios da Alemanha, ele passou por uma grande reformulação, né? Na verdade, esse aí foi reconstruído e reinaugurado em 2004 para a Copa do Mundo de 2006 também. E aí o RB Leipzig começou a mandar os seus jogos lá em 2010, né? E sabe por que não foi antes? Porque o clube foi fundado em 2009. Pois é isso. E em 2006, partidas da Copa do Mundo foram jogadas lá na fase de grupos e também o jogo entre Argentina e México nas oitavas de final. Uma partida que nos transporta no tempo, né? Porque o Riquelme era o camisa 10 da Argentina, o capitão naquele dia foi o Sorin e o Messi era um novato que vestia a 19. Para essa Euro, o estádio vai receber alguns jogos saborosos, hein? Pega que vai ter Holanda e França e vai ter Croácia e Itália. Além de uma partida de Portugal e um jogo das oitavas. Esse aí, por enquanto, é o estádio com os melhores jogos até aqui, tá? Agora a gente sobe um pouco mais pro norte da Alemanha para falar do estádio do Hamburgo, que é o Volksparkstadion. E esse aí não tem naming rights, beleza? Então o nome real também é o que a UEFA vai utilizar. Ele comporta 49 mil pessoas e é um estádio antigo, que foi inaugurado em 1953 e teve grandes reformas e reconstruções justamente naquela época pré-Copa de 2006, né? Vocês estão vendo que é uma história bem similar de várias arenas dessa lista. Mas muito antes disso, esse estádio tinha ficado marcado na história, porque na Copa do Mundo de 1974 aconteceu a única partida que já existiu no futebol de seleções entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Deu Oriental 1-0 e é um dos jogos que permanece mais na memória do torcedor alemão que estava vivo naquela época, né? E nos anos mais recentes, o Volksparkstadion também foi palco de uma final de Europa League entre Atlético de Madrid e Fulham em 2010, numa final onde o time espanhol saiu vitorioso com 2 gols do uruguaio Forlán. Aí o Forlán inflou o peito, né, com a moral de ter feito 2 gols numa Liga Europa na final. E logo depois chegou para a Copa do Mundo na África do Sul 2010 como? Né, voando, e foi eleito o craque do torneio. Esse estádio aí gosta de jogo grande, né, e vai receber agora na Eurocopa 2024 uma partida de quartas de final, além de mais 4 partidas na fase de grupos. O quinto estádio da lista fica mais pro oeste da Alemanha, perto de outros 3, beleza? Então uma área razoavelmente pequena que vai ter muitos jogos ali. Estamos falando da Veltins Arena, que fica lá na cidade de Gelsenkirchen e que é a casa do saudoso Schalke 04. Ele vai abrigar 50 mil pessoas na Eurocopa e é um estádio que foi inaugurado em 2001, depois que a casa antiga do Schalke foi avaliada como já sendo muito velha, né? Como um estádio que não estava mais atendendo ali as necessidades dos torcedores e tal, aí foi abaixo. E que obra que foi feita aí pelo Schalke, tá? A Veltins Arena é um estádio extremamente tecnológico. Praticamente tudo lá é de última geração, né? Tem teto retrátil, arquibancadas móveis e por aí vai, um estádio bem legal que já recebeu uma final bem legal. Aquela Champions das Zebras, aquela Champions de 2004, exatamente foi aí que o Porto venceu do Mônaco por 3-0, tá? E tem mais, na Copa de 2006 recebeu jogos também como, por exemplo, a vitória por pênaltis de Portugal de Filipão sobre a Inglaterra, onde o Cristiano Ronaldo bateu o pênalti decisivo e classificou Portugal. A casa do Schalke então vai receber nessa Eurocopa agora um jogo das oitavas de final e alguns da fase de grupos, com total destaque aí para Itália, atual campeão da Eurocopa, e Espanha, que tem aí uma boa nova geração, né? O sexto estádio da lista é um dos mais antigos que tem na Eurocopa, porque foi inaugurado em 1925, tá quase completando seu centenário, e se chama atualmente Deutsche Bank Park, com capacidade para 47 mil pessoas, ficando na cidade de Frankfurt, e é a casa do Eintracht Frankfurt. Ele antigamente se chamava ali Waldstadion, e quando criado ele não era só um estádio de futebol, a intenção é que ele fosse ali um parque multidesportivo, com espaço para competições ali de ginástica, de natação, ciclismo, e tudo isso, olha que doideira, por causa dos Jogos Olímpicos de 1896, que atraiu bastante atenção e colocou na cabeça de muita gente a sementinha de, pô, trazer um pouco desse espírito olímpico, né, lugares que podem ser usados para vários esportes e tal, e foi assim que a construção dele foi aprovada depois da Primeira Guerra Mundial. Ele também foi modernizado para a Copa de 2006 e na verdade assim, no próprio site do Frankfurt diz que foi mais para uma reconstrução completa do que uma reforma, tá? E o brasileiro conhece bem esse estádio. Foi aí que na Copa de 2006 a França eliminou o Brasil com aquele gol do Henry. Mas também foi lá que um ano antes, em 2005, o Brasil meteu 4-1 na Argentina na Copa das Confederações.
Naquela final teve gols do Kaká, do Ronaldinho e do Adriano. Tu fala o nome desses caras juntos assim, dá uma nostalgiazinha, né? Mas voltando pra realidade, nessa Eurocopa ele vai receber jogos da fase de grupos e se despedirá com o jogo das oitavas de final. O sétimo estádio da lista é o Merkur-Spiel Arena, sendo provavelmente o mais desconhecido, né? Talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar. Ele fica em Düsseldorf e é a casa do Fortuna Düsseldorf. Tem capacidade para 47 mil espectadores, mas durante a temporada não chega nem perto disso, tá? Na última edição da Bundesliga 2, os torcedores do Fortuna botaram 29 mil de média só. E a casa do Fortuna é mais um daqueles estádios que acabou vendo outros se modernizarem e entrou na onda. O velho Rheinstadion, que pra época era considerado um dos estádios mais bonitos arquitetonicamente, né? Aquele formato estilo ferradura, foi o que o Fortuna chamou de lar por quase 30 anos, até que foi decidido que ele daria lugar a um novo estádio. Então tudo foi derrubado, reconstruído e inaugurado em 2004. Tu vê que a história dos estádios na Alemanha é completamente relacionada à Copa de 2006. Mas se com o Fortuna na segundona não tem muitos grandes jogos por lá atualmente, né? Na Eurocopa de 2024 vai ter, com partidas da fase de grupos aí envolvendo os franceses, né? Com a Espanha jogando também. E depois vai ter jogo das oitavas e das quartas de final. E agora a gente chega no estádio com um tempero diferente. Uma arena de alto nível, classuda, um caldeirão de um time que tem uma das torcidas mais apaixonadas do mundo e que sabe fazer mosaico como ninguém. Não poderíamos estar falando de outro estádio que não o Westfalenstadion, que atualmente é mais conhecido com o nome do patrocinador, né? O Signal Iduna Park do Borussia Dortmund. Pois é, esse templo do futebol alemão fica na cidade de Borussia. Não é Borussia? Qual é o nome da cidade então? Ah, a cidade é Dortmund. Borussia não existe? Não é uma cidade? É um bairro? Não? País? Tem lugar para 62 mil pessoas, lembrando que eu tô falando da capacidade que a UEFA divulgou oficialmente para a Eurocopa, tá? E foi inaugurado em 74, com a ideia de ser um dos anfitriões da Copa do Mundo daquele ano. E isso aconteceu mesmo, tá? O estádio tava com cheiro de novo ainda, quando foi jogada lá, por exemplo, uma partida muito icônica na Copa de 74, quando o carrossel holandês venceu o Brasil por 2-0 com um show de quem? Johan Cruyff. É outro estádio que passou por reformas ali para aumentar a capacidade de público e tal, e inclusive também foi sede para jogos na Copa de 2006, e foi lá, por exemplo, que a Itália eliminou a Alemanha nas semifinais, naquele jogo clássico que fica 0-0 até o finalzinho da prorrogação, quando a Itália mete 2, né? Curiosidade, em 2006 fizeram uma pesquisa com os jogadores da Bundesliga da época, perguntando qual que era o estádio que eles mais gostavam, e esse aí foi o segundo mais citado, tá? Só atrás da Arena do Hamburgo. E cara, um estádio dessa magnitude tem que receber muito jogo numa competição oficial, e nessa Eurocopa vai ser exatamente o que vai acontecer. Vai levar 4 partidas da fase de grupos, vai levar também um jogo das oitavas e vai ser palco para uma semifinal. Não tinha como ser diferente, nos jogos mais decisivos ele tinha que estar em algum. A gente segue lá no oeste alemão para falar do Rhein Energy Stadium, que fica na charmosa cidade de Colônia e é a casa do Colônia. E esse estádio é mais um com aquela história tipo assim, ó. Antes dele tinha um lá que chamava Müngersdorfer Stadium, construído em 1923, muito antes do próprio Clube Colônia existir, né? Só que depois passou por uma reconstrução em 75 e por outra completa, né? Eles consideram como um estádio novo, justamente ali entre 2002 e 2004 para a Copa do Mundo de 2006, como sempre a gente tá vendo aqui nessa lista, né? É um templo ali conhecido pela sua qualidade, né? Parece que o estádio é muito bom mesmo. E inclusive tem sido palco para as finais da Copa da Alemanha Feminina. Também recebeu alguns jogos da Copa de 2006 e em 2020 recebeu a final da Europa League. Foi entre Sevilha e Inter, numa das primeiras finais que aconteceram ainda em meio à pandemia, né? Num jogo que, cara, é doideira, né? Teve 2 gols do GOAT, Luuk de Jong. Simplesmente o mestre decidindo aí pro Sevilha ganhar a sua 6ª Liga Europa. Esse estádio também segue aquele padrão de receber alguns jogos da fase de grupos e depois se despedindo ali com o jogo das oitavas. E para fechar com chave de ouro, eu lhe apresento o palco da finalíssima. O último dessa lista e também o maior dentre os 10 estádios dessa Eurocopa. Estamos falando do Olympia Stadium, exatamente o estádio olímpico de Berlim que fica na capital alemã, tem capacidade para 71 mil pessoas. O time que usa esse estádio como mandante, apesar de não ser dono dele atualmente, é o Hertha Berlim, né? Ele foi construído lá na década de 30 do século passado e obviamente, como todo estádio mais velho, né, passou por várias reformas ao longo do tempo. Inclusive hoje ele é um estádio bastante amplo, bastante moderno e desde 1985 recebe todas as finais da Copa da Alemanha.
E lá aconteceram alguns jogos incríveis que você conhece de cor da sua cabeça, né? Por exemplo, 2006, na Copa do Mundo, a final entre Itália e França foi lá. Foi nesse estádio aí que o Zidane deu aquele golpe de crânio. E a final da Champions League de 2015, aquela do trio MSN, com aquele gol do Neymar no finalzinho pra cima da Juventus, também foi lá. Um estádio desse calibre, obviamente, não ficaria fora da Eurocopa, né? E ele vai receber jogos da fase de grupos, incluindo o interessante Espanha contra a Croácia, vai receber jogo de oitavas de final, um das quartas e, claro, receberá a grande finalíssima no dia 14 de julho. O que faz todo sentido, né? A final no maior estádio para maior quantidade possível de gente ir lá ver e tal. Esses são os 10 estádios que serão sedes para a Eurocopa, uma competição que você conseguirá acompanhar com a gente aqui no Eurofut. A gente vai estar fazendo live todo dia de jogo, logo que acabar o último jogo do dia, para comentar os jogos e as notícias, tudo que aconteceu, trazendo uma cobertura bem legal que eu convido vocês para acompanharem com a gente, beleza? Deixa o like no vídeo, ajuda muito o nosso trampo e nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!